A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, com muita alegria estamos aqui para dar continuidade a esse assunto tão importante que nós estamos falando nesses últimos dias. E na última aula nós apresentamos algumas desculpas que são usadas por pessoas que não querem se converter. E temos usado este livro, o livro Salvação Ilustrada, o livro. Aqui nós temos temos usado as ilustrações deste livro. É um livro que eu escrevi há alguns anos atrás, e agora estou tendo o privilégio de estar gravando toda a matéria deste livro, que nos traz luz sobre a salvação que a Bíblia nos fala, a salvação do pecado. O homem, ele nasceu não para ir para o inferno, nós nascemos para estarmos com Deus em uma eternidade. Então, hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso assunto. Na aula anterior, nós apresentamos algumas desculpas, e hoje eu quero continuar ainda apresentando mais argumentos que são usados para não se converter. Eu quero começar aí com este primeiro desenho. Vamos olhar aqui na tela. Então, aqui nós temos uma desculpa também muito conhecida. Você já viu alguém dizer assim: no dia em que Deus me chamar, eu me converto. Eu já ouvi muita gente dizendo assim. Pessoas dizendo, eu conheço o Evangelho, conheço a palavra, eu tenho discernimento entre o bem e o mal, mas ainda não chegou a minha hora, não. No dia que Deus me chamar, então nesse dia eu vou entregar o meu coração para Jesus. E existem pessoas que que apresentam estes argumentos assim por meses, anos, e vão levando a vida sem tomar uma posição com Deus, sem entregar o seu coração verdadeiramente para o Senhor Jesus, e se baseando só nisso, né? No dia que Deus me chamar. É uma coisa assim mística, né? É como se Deus tivesse que fazer algo sobrenatural, ou Deus te balançar, te acordar, ou Deus falar forte nos seus ouvidos, qualquer coisa assim. Então, aqui nesse desenho, nós temos ali um exemplo, né? O anjo do Senhor tocando uma corneta bem forte e dizendo, hoje é o dia que você deve se converter, chegou o tempo, né? Então, pessoas, infelizmente, creem nisso e ficam esperando esse dia chegar, né? Lendo aqui no texto, diz assim, outros dizem que só se converterão se ouvirem um chamado claro da parte de Deus. Falam que, enquanto não ouvirem este chamado, continuarão como estão. Por isso dizem, no dia que Deus me tocar, eu vou me converter. Será que Deus já não os chamou há muito tempo e eles simplesmente não quiseram ouvir? Fica aí uma pergunta, né? Será que Deus já não chamou você há muito tempo e você simplesmente recusou o chamado de Deus? Vamos olhar alguns textos bíblicos. Vamos lá? Aqui nós temos alguns textos, mas antes eu gostaria de ler o argumento inicial. Na verdade, estão afirmando que Deus precisa fazer algo sobrenatural para despertá-los. Quem sabe, enviando um anjo com uma grande trombeta e fazendo cair raio do céu. É claro que isso é uma ironia, né? Uma ironia. Sabemos que normalmente Deus não trata conosco dessa forma. Deus trata conosco de uma forma simples. A palavra de Deus, ela é inconfundível. E quando nós lemos a palavra de Deus e oramos pedindo que o Espírito Santo nos ajude a entender, então Deus mostra para nós as verdades do reino dele. Ele nos convence da sua verdade.
Mateus 11, 28, 30, diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui vemos Jesus fazendo um convite. A quem Jesus faz esse convite? A todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vemos aqui Jesus então dizendo: venham, porque eu estou com as minhas mãos estendidas para segurar na sua mão e te livrar do fogo eterno, da morte eterna. Quantas pessoas já não ouviram esse convite de Jesus e simplesmente o rejeitaram porque querem continuar no pecado? Hebreus 3, 7, 8, capítulo 3, versículos 7 a 8, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Hoje, se vocês ouvirem a minha voz. Você sabia, meu amigo, você que está me ouvindo hoje, você que ainda não fez uma decisão para entregar sua vida para Cristo, você sabia que Deus hoje está falando com você através das minhas palavras? É verdade. O Espírito de Deus, ele trabalha em nosso coração e ele nos fala através da sua palavra. Quando você ouve a palavra, você ouve a voz de Deus. E hoje Deus está dizendo para você: meu filho, meu amigo, meu filho, o dia para você se converter é hoje, é agora. O Espírito Santo está falando com você claramente, não é amanhã, não é depois, não é daqui a um mês, não é daqui a alguns anos, é hoje. Talvez você pense: mas como que eu faço? Simples. Entre no seu quarto hoje, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho, converse com Jesus, confesse os seus pecados para Ele, peça perdão, diga que crer nele e convide Jesus para vir morar no seu coração. E Ele vai perdoar os seus pecados, vai morar no seu coração, vai escrever seu nome no livro da vida e você será salvo. Amém, meus amigos, meus irmãos? No livro de Apocalipse, capítulo 22, 17, também diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Vemos aqui Deus dizendo, usando essa palavra: vem, venha. Ou seja, Deus dizendo: clame pelo nome de Jesus, clame pelo Salvador, invoque o seu nome, venha, creia nele, converse com ele, diga: Deus, eu quero ser uma nova criatura, eu quero essa salvação. Faça um convite pessoal para Jesus, dizendo: Jesus, o Senhor é bem-vindo, eu te recebo em meu coração. E você pode ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor nesse dia. Não importa onde você estiver, Deus, ele sempre vai estar aonde você estiver. Amém? Vamos lá no próximo. Aqui temos ainda um outro argumento, e esse outro argumento eu quero me aprofundar um pouquinho mais nesse outro argumento. Encontramos pessoas também dizendo: olha, eu não vou aceitar Jesus, sabe por quê? Porque eu não quero mudar de religião. Eu não quero mudar de religião. Então, nem precisa pregar para mim, nem precisa falar, explicar o evangelho para mim, porque eu já tenho a minha religião. Eu já tenho a minha religião. Será que ter uma religião é o suficiente para sermos salvos, perdoados?
e irmos para o céu que Deus nos promete? Vamos dar uma olhadinha para o nosso desenho. Aqui temos agora um desenho muito interessante mesmo. Como você pode ver, ali existe um rapaz que está dentro de um barco, um pequeno barco, e ele agora ele está descendo pelo rio, e de repente aparece diante dele uma imensa cachoeira com pedras, uma cachoeira mortal. Se ele continuar remando na direção da cachoeira, o que vai acontecer com ele? Fatalmente ele vai morrer, não tem nenhuma chance de sobrevivência, e faltam poucos metros para ele chegar até o ponto final da cachoeira e cair em direção da morte. Mas então aparece alguém próximo dele, segurando uma corda e dizendo: olha, o seu barco, ele está te levando para a morte. Se você não sair deste barco, você vai morrer. E ele, então, com a corda na mão, diz: olha, eu vou lançar para você a corda, segure essa corda, e assim eu vou te salvar. Tudo que você tem que fazer é crer, acreditar que eu posso salvar você. Então eu vou lançar a corda. E não perca tempo, não espere. Assim que a corda chegar, segure a corda. E então eu vou puxar você e vou te salvar. Mas olha, por incrível que pareça, o rapazinho do barco se recusa. Ele diz: não irei abandonar o meu barco, eu não vou abandonar o meu barco. Eu gosto muito desse barquinho, foi o meu pai que me deu de presente, eu já andei nesse rio muitas vezes com ele, eu não deixo o meu barco, eu não abandono o meu barco de jeito nenhum. E o rapaz volta a dizer: segure a corda, porque o tempo está acabando, você está chegando. Não, esse barco eu não deixo, porque é um presente que eu recebi do meu pai. E o que acontece, meus amigos, com ele? Ele morre, porque ele não quer abandonar o presente que ele recebeu do seu pai ou da sua mãe. Vamos ler o nosso texto, baseado nesta ilustração. No desenho, um homem navega dentro de um barco, mas seu barquinho está levando-o direto para a morte, pois há uma enorme cachoeira a poucos metros dele. Então, alguém lhe oferece uma corda. Contudo, ele é muito orgulhoso e não quer admitir que precisa sair imediatamente do barco para se salvar da morte. Ele argumenta: estou com este barquinho há muitos anos. Saio com ele para pescar e às vezes até durmo dentro dele. Meus familiares também gostam muito deste barco. Como vou abandoná-lo agora? Afinal, este barco é um presente que eu recebi do meu pai. Meus irmãos, meus amigos, se ele não sair do barco, ele morre, porque o barco está levando ele para o inferno. O barco está levando ele para a destruição. Vamos aplicar esta ilustração, então, agora, no sentido prático, nas nossas vidas. Vamos lá no próximo. Assim também, existem muitas pessoas que estão nesse barco furado, seguindo uma religião falsa, praticando coisas que contradizem com a palavra de Deus. Eles recusam sair dessa religião por causa da tradição que receberam de seus pais, ou pelo simples fato de não quererem mudanças em suas maneiras de crerem. Muita gente diz assim: por exemplo, eu nasci muçulmano.
meus pais eram muçulmanos, então eu vou morrer muçulmano. Você já ouviu pessoas dizendo assim? Ou então alguns dizem assim, eu nasci católico, eu vou morrer católico. Vou morrer católico, porque eu nasci, é a religião que eu aprendi. E outros dizem, eu nasci espírita, eu nasci frequentando o terreiro de macumba, de umbanda, e foi meu pai que me levou e minha mãe, e eu vou morrer como meu pai e como a minha mãe. Dizem isso, mas não aceitam, então, ler a Bíblia. Meus amigos, o que é que nós podemos nos basear para sabermos a verdade? A Bíblia, a palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é imutável, ela é a carta de Deus escrita para nós, seres humanos. É a Bíblia que nos mostra a verdade, não é a nossa tradição religiosa. Tradição não pode salvar ninguém. Mas a Bíblia, sim, a Bíblia ela nos revela a verdadeira verdade, que é Jesus e só Jesus. Vamos ver alguns textos interessantes. Provérbios 14, 12, diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. É possível que você esteja em um caminho e achando que você está correto nesse caminho, mas esse caminho pode estar te levando à morte. Você lembra da ilustração do rapaz dentro da canoa? Ele pensava que aquele barco era o maior presente que o seu pai lhe deu, e ele não acreditava que aquele barco estava levando ele para a morte, mas estava. Então, existem pessoas que estão em caminhos que não são os caminhos de Deus. Se você está levando uma vida baseado em que a sua fé? Na Bíblia? Se você está seguindo a Bíblia como uma regra de fé, como bússola, como a verdade única, verdadeira, a verdade imutável, a verdade absoluta, a carta de Deus, então, você está no caminho certo. Mas se você está seguindo religiões que contradizem com a Bíblia, religiões que não ensinam o que a Bíblia ensina, religiões que têm ensinamentos que entram em contradição com a palavra. Por exemplo, deixa eu dar só um exemplo. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Mas aí você está em uma religião que te ensina que você pode ter um outro Deus. Uma outra religião que te ensina que você pode crer naquele ou naquele santo e orar e pedir a este santo para que ele te leve a Deus ou para que ele leve as suas orações até Deus. Então, existe alguma coisa errada, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. E ponto final. Então, meus amigos, precisamos olhar para o que estamos fazendo e perguntar em que eu creio. A crença que eu tenho, ela é a mesma que a Bíblia me ensina? Então, aí está o ponto fundamental que pode definir o nosso destino eterno. Em Atos 4,12 diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Veja que texto claro, muito claro. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado para os homens, nenhum outro nome que possa nos salvar. O texto é muito claro, meus amigos, muito claro. Se você tem dúvida, abra a sua Bíblia, leia lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz assim, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, qualquer nome que foi dado a você, seja ele qual for, estes nomes, ou estes deuses, ou estes santos, ou estes guias, ou estes orixás, eles não podem te salvar. Eles não podem te salvar. Só existe um, que é Jesus. E é isso que a Bíblia fala.
Mateus 15, 13. Mostra Jesus dialogando, e olha o que Jesus dizia. Diz assim: respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Jesus ali, ele estava repreendendo aqueles homens, aqueles judeus. Eles criaram tradições, costumes, e essas tradições que eles criaram, que eles inventaram, entravam em choque com aquilo que a Bíblia fala. Então Jesus pergunta: por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição? Ou seja, vocês estão colocando a tradição que foi inventada por vocês mesmos acima dos mandamentos de Deus, que são mandamentos eternos. Por que vocês fazem isso? Vemos aqui Jesus dizendo: os mandamentos são mais importantes do que a tradição, estão acima das suas tradições. Segundo João, capítulo 1, versículo 9 a 10, também nos fala deste mesmo assunto. Diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxesse este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Meus amigos, olha como que a Bíblia está sendo clara. Deus dizendo: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. O que é ir além dos mandamentos de Deus? É criar algo que não está na Bíblia. É inventar um outro evangelho. Você tem a palavra de Deus e ali está tudo o que você precisa saber para ser salvo. Os ensinamentos de Jesus, os mandamentos dele, o que é pecado, o que não é pecado. Então, a palavra de Deus, ela é suficiente. Aí, o texto diz assim, qualquer coisa que vai além daquilo que já está na palavra, é falso, é tradição religiosa, é invenção, é o homem usando a fertilidade da sua imaginação para criar um outro Deus ou outros ensinamentos. Qualquer coisa que vai além da Bíblia não vale nada. É isso que o texto está dizendo. Então, se você é alguém que está dizendo: eu não aceito Jesus, porque eu não quero abandonar a minha religião. Ou se você é alguém que está dizendo: eu confio na minha tradição religiosa, a religião que eu herdei dos meus ancestrais, do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Se você está dizendo isso, eu te dou um conselho: leia a Bíblia e diga, e pergunte para Deus: Deus, o que eu aprendi com os meus pais ou com meus avós está aqui na Bíblia? Então, leia a Bíblia várias e várias vezes e compare a sua tradição religiosa com a palavra. E aí você vai chegar a uma única conclusão, como muitos chegaram, como eu cheguei um dia. Houve um tempo na minha vida, quando eu era bem mais jovem, eu também pensava dessa forma. Eu acreditava que a religião que eu herdei dos meus pais era a única religião verdadeira da face da terra. Mas houve um dia que alguém falou de Jesus para mim e apresentou para mim a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu descobri que muitas daquelas coisas que eu aprendi no passado não combinavam, não tinham harmonia com o que a palavra eterna de Deus nos fala. E aí fiquei diante de uma escolha: o que eu faço? Continuo seguindo as tradições que eu herdei, ou eu creio na Bíblia do jeito que ela é? Eu escolhi ficar com a Bíblia, com a palavra, com Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Se você é alguém que tem passado por uma situação como esta, ore. Pode até ser que você se sente assim um pouco ofendido com as minhas palavras, mas, por favor, coloque amor nas minhas palavras. As palavras que eu falo não é para te afrontar,
não é para te acusar, não é para jogar pedra na sua religião. As palavras que eu falo é para desafiar você a ler a Bíblia e comparar a sua crença com os textos que estão inseridos nos evangelhos, inseridos em toda a Bíblia. E aí você mesmo pode tirar a sua conclusão. Amém, meus amigos? Nós já estamos, então, encerrando esta palestra e estaremos dando continuidade, falando sobre este livro, o livro A Salvação Ilustrada, que é o nome que nós damos, né? E o tema do volume 2, Como Ser Salvo. Nós vamos continuar falando sobre este assunto. Se você quiser continuar ouvindo, aprendendo, continue participando conosco. Eu quero mais uma vez compartilhar com vocês o nosso endereço, né? Vamos lá? Aqui nós temos o nosso Facebook. Se você quiser entrar no nosso Facebook, está ali o endereço. Temos também o endereço do nosso Instagram. E, em terceiro lugar, nós temos ali o endereço do nosso canal no YouTube. Se você quiser acompanhar estas palestras, você pode entrar lá no canal, e lá você vai estar encontrando cada palestra que for ministrada, inserida no canal, você vai poder encontrar. Basta você seguir a numeração. Comece com a aula número 1, número 2, número 3, e assim sucessivamente. Entre no nosso canal, você poderá participar, né, desse estudo bíblico relacionado com a salvação, mas poderá também encontrar no nosso canal outras mensagens de reconciliação, o seminário A Reconquista, que nós temos ministrado em várias partes do Brasil. Dê uma chegadinha no nosso canal, se possível, se inscreva no nosso canal, aperte lá no sininho, para que você possa estar recebendo as notificações, recebendo as mensagens novas, e será um grande prazer ter você participando conosco. E também nós temos o nosso site, está ali o endereço do nosso site, que é www.jesusnãodesistiu-de-você.com.br. Entrando no nosso site, você pode conhecer todos os nossos livros que nós escrevemos, pode conhecer o Ministério de Reconciliação que nós temos levado para muitas igrejas no Brasil afora, e você pode ali visualizar, né, todo o material que nós temos. E temos também o nosso WhatsApp. Se você quiser entrar em contato conosco pelo WhatsApp, fazer perguntas, esclarecer alguma dúvida que você tenha, ou até mesmo fazer pedido do nosso material, dos nossos livros, entre no nosso WhatsApp, que é 3199720025. Deus te abençoe, que o Senhor te ajude, te guarde, e espero encontrar você na nossa próxima palestra, onde continuaremos falando sobre a salvação que Deus preparou para nós. Salvação ilustrada, com ilustrações, com textos bíblicos, com palavras simples, para que você entenda e compreenda o grande plano que Deus traçou para a humanidade, para nos livrar da morte eterna e nos conduzir ao céu, para que possamos viver com o nosso Deus por toda uma eternidade. Deus te abençoe.